Luiz Paulo Mercado. Como aliar essas tecnologias? A gente já viu ali que as pessoas têm acesso a tecnologias, mas às vezes tem uma certa resistência. Como aliar essa questão dos professores, dos alunos e dos livros? A tecnologia ela é um artefato cultural que está presente na vida das pessoas e ela entra naturalmente nos processos educativos. A grande questão é como é que eu dou conta dessa apropriação das tecnologias nesse processo educativo, uma vez que essas mudanças são muito rápidas. Essa realidade já existe no Brasil há mais de 20 anos, nos programas do governo, o Proinfo. Hoje, atualmente, nós temos o programa UCA e agora a novidade é o programa dos tablets na educação. Só que ainda a gente tem uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande nesse processo de adaptação. Porque muitos acreditam que tem que estar pronto para depois utilizar a tecnologia. Só que como ela é um artefato cultural, na sociedade ela entra de forma natural, e é isso que a gente está vendo hoje com as crianças, com os adolescentes, que eles portam essas tecnologias no dia a dia, eles trazem inúmeras outras ferramentas dentro dessas tecnologias, só que quando chega na escola ele tem uma barreira. Uma das primeiras barreiras é incorporar o currículo. Ou seja, professores ainda não visualizam formas de usar a tecnologia no currículo em sala de aula. E essa é uma grande dificuldade. E para que exatamente deve servir essa tecnologia na sala de aula? De que forma ela deve ser empregada? Para fazer coisas interessantes. Aquilo que ela permite fazer. Por exemplo, hoje uma das principais finalidades da tecnologia é a autoria. A capacidade de eu ser autor. Por exemplo, num blog. Antes eu só lia um blog, hoje eu posso escrever nesse blog, eu posso usar como ferramenta de apoio a minha aula, a minha prática pedagógica. Só que muitos não veem essa perspectiva, muitos acreditam que a tecnologia serve apenas para reproduzir aquilo que já existe. E esse é o grande problema hoje do uso da tecnologia na sala de aula, ou seja, fazer coisas que já se faziam há muito tempo atrás de forma mais sofisticada, só que o objetivo de aprendizagem não é atingido. Nós vimos na reportagem algo interessante, que é a questão das bibliotecas, né? Serve para quebrar um pouco esse estigma em relação ao livro? Dá para se quebrar isso? A grande questão é, eu tenho tudo e não tenho nada ao mesmo tempo, porque eu posso ter todo o acervo cultural e o acervo bibliográfico de uma área, mas se eu não tiver a capacidade de ler e sistematizar essa leitura, de nada serve isso. Então, nós temos que ter essa clareza também, porque às vezes a gente fica deslumbrado com a capacidade de armazenamento dessas tecnologias, tá certo? Então, por exemplo, nessa ideia dos tablets do governo, a ideia é colocar toda a biblioteca do FNDE, todos os livros didáticos, num tablet e entregar ao aluno. Só que isso não funciona, porque só ter o conteúdo e não trabalhar esse conteúdo e não construir conhecimento com esse conteúdo, de nada serve esses aparatos. Então, nesse momento, é necessário quebrar esse vácuo, esse abismo que está existindo entre o ensino particular e o ensino público. É necessário se quebrar isso. Essa questão dos tablets do governo é realmente para incentivar isso, essa quebra, trazer as empresas para cá, diminuir o valor, diminuir o preço dos tablets? Isso é importante desse fundamento em relação à escola pública? A grande questão é que não chegamos à fase final. Sempre se termina na primeira fase, que é a formação. A fase que funciona bastante é a compra dos equipamentos, por isso que o governo está recebendo muita crítica em relação a isso. Então, a fase de formação, que é a fase mais demorada, que é aquela que o professor incorpora essa tecnologia e passa a usar na sala de aula junto com os alunos, ela não se materializa na maioria desses programas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que a educação privada está à frente da educação pública, até porque muitas vezes o uso que se faz na educação privada é um uso de reprodução de informação. Não se faz coisas além do que poderia se fazer ou as possibilidades que se permite. Inclusive, tem escola que impede o uso do celular. O celular hoje porta a tecnologia. Então, eu não posso ver o celular apenas como instrumento para receber uma ligação. Eu tenho mapa, eu tenho várias ferramentas ali. E muitos professores mal usam o mapa físico. Imagina o Google Maps e as ferramentas que se tem nessas tecnologias. Então, a diferença da escola pública para a escola privada não é exatamente a questão de ter o computador, de ter o tablet, é o uso desse tablet, a forma que se usa desse tablet. O fato de ter não muda muita coisa. Só dá uma ideia de sofisticação tecnológica. Esse é o grande desafio do professor? Nós falamos o tempo todo do aluno, falamos da questão tecnológica, da importância dos tablets na sala de aula, do próprio celular. É importante esse desafio de como esse professor deve cativar o estudante através da tecnologia? O grande desafio do professor é ele ser cativado pela tecnologia, porque o aluno já foi. Se você colocar uma criança de 2 anos... Ele está distanciado disso, ele está distanciado, mas por limitações dele e também porque ele não é contemporâneo desse cenário.
As crianças, elas nascem num cenário rico em tecnologia. Então, se você colocar uma criança de 2 anos diante de um tablet, ela usa sem precisar ler instrução nenhuma. O professor, por ele ser de uma geração anterior, uma geração de adaptação, ele vai precisar ler instruções, ele vai precisar testar, vai precisar experimentar para depois usar. Então, aquela ideia de estar pronto para depois executar algo, isso não é possível hoje. A pedagogia que a gente defende é aprender fazendo. No momento que eu preciso explorar algo, eu tenho que explorar. E eu tenho que perder o medo, como professor, de explorar isso junto com o meu aluno. Mas muitos professores têm medo, por exemplo, de não saber algo e o aluno perceber que ele não sabe. E aí ele se prepara há muito tempo para fazer algo e quando ele está pronto, ele se entende pronto, não é mais possível porque aquela tecnologia já foi para o espaço. E há uma mudança muito grande. E é importante se repensar essa formação desse professor em relação a essa tecnologia. Está sendo feito isso a formação hoje no país? É fundamental. E esse é um grande desafio a nós, professores, formadores na universidade, porque o formador muitas vezes não está integrado tecnologicamente. Ele não domina essas tecnologias e ele forma o professor para a educação básica ou para o ensino superior e ele forma sem dominar isso. Então, o professor do ensino superior precisa também passar por esses processos de formação na questão da inclusão tecnológica. Professor, nós queremos agradecer sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Bom, obrigado. Muito obrigado.